O serial killer que participou de um programa de namoro. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Para a maioria das pessoas, aquela quarta-feira foi um dia comum, mas para Cheryl, uma mulher solteira do programa de TV The Dating Game, aquele foi um dia importante. Isso porque de uma lista de homens solteiros considerados cobiçados e bonitos, ela escolheu o solteiro número 1, que era ninguém mais, ninguém menos que Rodney Alcala, também conhecido como o assassino do jogo de namoro. Naquele momento, Rodney guardava um segredo mortal. Ele era um serial killer e se não fosse pela intuição de Cheryl, ela certamente seria lembrada hoje como uma das vítimas de Rodney. Quando o programa terminou, ela conversou com Rodney nos bastidores. Alcala ofereceu a ela um encontro que jamais esqueceria, porém Cheryl teve a sensação de que seu belo pretendente em potencial estava sendo um pouco assustador. De acordo com ela, Alcala estava agindo de maneira assustadora, o que a fez se sentir mal, por isso recusou a oferta e não quis vê-lo novamente. Outro participante do programa disse que Alcala era meio quieto e que lembrava dele porque havia achado Alcala meio bonito, porém meio assustador, e nunca fazia contato visual. Se o popular programa de namoro tivesse verificado os antecedentes de seus participantes, eles teriam descoberto que esse cara meio bonito, mas meio assustador, já havia passado 3 anos na prisão por estuprar e espancar uma menina de 8 anos. Inclusive, ele tinha feito o mesmo com um garoto de 13 anos também, o que o colocou na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Mas, às vezes, uma verificação de antecedentes pode não revelar toda a história. No caso de Rodney Alcala, toda a história consistia em pelo menos 4 assassinatos anteriores aos quais ele ainda não havia sido definitivamente ligado. Alcala se passou por um fotógrafo de sucesso e, como você provavelmente pode imaginar, a rejeição de Cheryl irritou ainda mais Alcala. Alcala nasceu no Texas em 1943. Seu pai se mudou com a família para o México quando Alcala tinha 8 anos, apenas para abandoná-los depois. Assim, Alcala, sua irmã e sua mãe se mudaram para Los Angeles. Aos 17 anos, Rodney ingressou no exército como escrituário, mas depois de um colapso nervoso, ele acabou sendo dispensado do cargo devido a problemas de saúde mental. Assim, o jovem inteligente que tinha um QI de 135 passou a frequentar a universidade, porém, ele não se manteria assim por muito tempo. Como muitos serial killers, Alcala tinha um estilo. Suas assinaturas eram espancamento, mordida, estupro e estrangulamento, muitas vezes sufocando as vítimas até que elas ficassem inconscientes. Então, quando elas acordavam, ele iniciava o processo novamente. Em sua primeira tentativa conhecida de matar, ele teve sucesso em apenas 2 dessas coisas. A vítima foi Tali Shapiro, uma menina de 8 anos que ele atraiu para seu apartamento em Hollywood em 1968. Tali mal sobreviveu ao estupro e espancamento. Sua vida foi salva por um homem que passava pelo local e relatou uma denúncia à polícia sobre um possível sequestro. Quando a polícia chegou no local, Alcala já havia fugido e permaneceu foragido por anos. Ele se mudou para Nova York e usou o pseudônimo de John Berg para se matricular em cinema na Universidade de Nova York. Depois de ser reconhecido graças a um pôster do FBI, Alcala foi finalmente identificado como autor do estupro e tentativa de assassinato de Tali Shapiro. Ele foi preso em 1971, mas apenas enviado para a prisão sob acusação de agressão, porque a família de Tali a impediu de testemunhar, tornando inatingível uma condenação por estupro. Depois de passar 3 anos atrás das grades, ele logo passou mais 2 anos na prisão por agredir uma menina de 13 anos. As autoridades acabaram deixando Alcala viajar para Nova York com a desculpa de que era para visitar parentes.
Porém, 7 dias depois de sua chegada, ele matou uma estudante universitária. Logo depois de tudo isso, Alcala de alguma forma conseguiu um emprego no Los Angeles Times como datilógrafo em 1978, sob seu nome verdadeiro, que agora estava anexado a um registro criminal substancial. Datilógrafo durante o dia, à noite ele atraía meninas para fazer parte de seu portfólio de fotografia profissional. Algumas delas nunca mais foram ouvidas. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. No ano seguinte ao programa de namoro, Liane Lidon, de 17 anos, teve a sorte de sair ilesa de uma sessão de fotos com Rodney Alcala, e ela comentou como ele mostrou a ela o seu portfólio, que além de fotos de mulheres, também haviam fotos de adolescentes nus. Desde então, a polícia divulgou parte do portfólio de Alcala ao público para ajudar na identificação das vítimas. Ao longo dos anos, algumas vítimas se apresentaram para revelar seu momento terrível com o serial killer. O caso que finalmente acabaria a matança de Rodney Alcala foi o de Robin Sensor, de 12 anos. Ela havia desaparecido na Califórnia a caminho da aula de balé em 20 de junho de 1979. Os amigos da garota disseram que um estranho os abordou na praia e perguntou se eles gostariam de fazer uma sessão de fotos. Eles recusaram e a menina saiu, pegando emprestada a bicicleta de um amigo para chegar às pressas ao balé. Em algum momento entre a praia e a aula, ela desapareceu. Quase 12 dias depois, um guarda florestal encontrou seus ossos devastados por animais em uma área florestal. Ao questionar os amigos da garota, um desenhista da polícia desenhou um retrato e o ex-oficial da condicional de Alcala reconheceu o rosto. Com o esboço, o passado criminoso de Alcala e a descoberta dos brincos da vítima no armário de Alcala, a polícia se sentiu confiante de que tinha encontrado o responsável. Mas começando com o julgamento em 1980, a família da vítima teria que seguir um caminho bastante longo e tortuoso para a justiça. O júri considerou Alcala culpado de assassinato em primeiro grau e ele recebeu a pena de morte. No entanto, a Suprema Corte da Califórnia anulou esse veredito, pois consideraram o júri preconceituoso ao saber dos crimes sexuais anteriores de Alcala. Demorou 6 anos para colocá-lo de volta a julgamento. No segundo julgamento, em 1986, outro júri o condenou à morte, mas esse também foi anulado. Isso porque o juiz não permitiu que uma testemunha apoiasse a alegação da defesa de que o guarda florestal que encontrou o corpo devastado por animais da garota nas montanhas havia sido hipnotizado por investigadores da polícia. Finalmente, 31 anos após o assassinato, um terceiro julgamento foi realizado. Em março de 2010, Alcala foi condenado à morte. Nesse julgamento, Alcala foi quem fez sua própria defesa, inclusive agindo como seu próprio advogado, ele fazia perguntas a si mesmo, referindo-se a ele próprio como o Sr. Alcala, e ele mesmo respondia. Uma testemunha surpresa em sua sentença foi Tali Shapiro, a garota que Alcala havia estuprado e espancado cerca de 40 anos atrás. Desde aquele julgamento, os investigadores continuaram a vincular o serial killer a muitos outros assassinatos arquivados, incluindo 2 dos quais ele se declarou culpado em Nova York em 2013. A extensão total de seus crimes pode nunca ser conhecida. No total, antes e depois de sua aparição na televisão, o sádico serial killer afirmou ter matado entre 50 a 100 pessoas. Enquanto ainda estava no corredor da morte na Califórnia, Rodney Alcala morreu de causas naturais aos 77 anos em 24 de julho de 2021. Durante os anos que passou encarcerado, Alcala publicou por conta própria um livro no qual proclamou sua inocência no caso Robin. Ele contestou os testes de DNA feitos periodicamente em prisioneiros para o banco de evidências do Departamento de Polícia. Alcala também moveu 2 processos contra o sistema penal da Califórnia, um por acidente de escorregão e queda e outro pela recusa da prisão em fornecer a ele um cardápio com baixo teor de gordura.
Um investigador que estava trabalhando em um caso arquivado envolvendo Alcala disse que o serial killer está onde ele precisa estar e tem certeza de que é no inferno. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo caso de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que pesquisem algumas manchetes e depoimentos sobre ele. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.